Eu sou a Aline Rogério, professora de costura criativa, e hoje eu vou ensinar como fazer esse organizador de fio. Olha só, gente, é uma peça muito simples e fácil de fazer para deixar, ó, o fio todo certinho. Eu tava precisando mesmo fazer uma peça dessa pra mim, porque esses meus acessórios, digamos assim, né, de arrumar cabelo, ficava tudo bagunçado no closet. E os fios ficavam todos embolados. E eu tava amarrando com elastiquinho, gente. Meu Deus, uma costureira amarrando os fios com elastiquinho não dá. Então eu resolvi fazer pra mim. E aí já gravei um videozinho de passo a passo. Olha só. É bem simples e fácil de fazer. Aqui eu coloquei 2 botões, porque depende muito do tamanho do fio, se você for fazer a peça pra vender, né? Então aí já fica aqui, ó, com 2 botões para cliente poder usar aí da forma que quiser. Pode usar em extensão, cabo de notebook, de computador, foninho de ouvido, carregador de celular, enfim, né, gente? Tudo que tem fio. Então, quero ensinar pra vocês como fazer. Se você tem aí uma máquina doméstica, simplesinha, sua mãe tem, a vizinha tem, pega emprestado, vai costurar, porque é muito simples, mesmo quem nunca costurou na vida consegue fazer, tá bem? Bora lá então pro passo a passo. Pessoal, aqui eu cortei a medida de 15 centímetros por 9, 2 vezes no tecido. Eu tô usando tecido tricoline, mas vocês podem usar aí o que vocês tiverem, tá? Pode ser qualquer tipo de tecido. E para estruturar, né, para dar uma firmeza na peça, eu coloquei manta R1, tá bom? Que ela é mais molinha. Pode ser TNT, nylon dublado, feltro, essas coisas mais molinhas, não precisa ter muita estrutura, só para não ficar só com tecidinho mesmo, porque senão abrindo e fechando o botão, com o tempo rasga se ficar só no tecido, tá? Essa medida que eu passei para vocês, ela é para fios maiores, no caso para secador de cabelo, chapinha, cabo de notebook, ventilador, enfim, para esse tipo de coisa. Se você quiser fazer para fone de ouvido ou carregador de celular, aí precisa ser um pouquinho menor, seguindo o mesmo passo a passo que eu vou fazer aqui, só que aí você corta uma medida menor, pode ser 12 por 6, tá? Para poder fazer pro fone de ouvido e carregador. Então aqui, o que eu vou fazer? Ó, já estruturei um dos lados do tecido, coloquei sobre a manta, passei o ferro, certo? Vou pegar estampa e colocar de frente para estampa, desse jeito assim, ó. Tá? Direito, frente com direito. Alinhou bem certinho, a gente vai colocar alfinete, para ficar mais fácil para costurar. E eu vou passar uma costura com um pé de máquina em toda a volta. Porém, aqui eu vou deixar uma abertura assim, ó, uns 2 dedinhos sem costura para poder desvirar a peça, tá? Passei a costura, agora a gente vai pegar a tesoura e vamos fazer um cortezinho na diagonal, em todas as esquininhas, tá? Em todas essas pontinhas, cuidado para não cortar a linha, tá bom? E aqui, onde nós deixamos a abertura, eu vou cortar a lateral dos excessos, e onde eu deixei a abertura, eu não corto. Então, vai ficar assim, ó, tá vendo? Aqui mais compridinho. Por quê? Fica mais fácil na hora de fazer o acabamento, tá? Aí, então, agora aqui, ó, eu vou virar pro lado direito. Então, olha só, gente, virei pro lado direito, acertei bem os cantinhos com a tesoura, tá? Pra ficar bem certinho. Agora, eu vou no ferro de passar o ferro. E aqui, essa pontinha, a gente coloca as 2 pontinhas assim pra dentro, deixando aqui bem retinho, ó, pra gente fazer o acabamento. Eu vou lá no ferro de passar pra mostrar pra vocês. Então, depois que eu passei ferro, agora eu vou passar uma costurinha de meio pé de máquina aqui em toda a volta pra fazer um pesponto. Então, olha só, da parte de costura é isso aqui. Agora eu vou lá para a bancada para mostrar para vocês como que nós vamos colocar os botões. Gente, então aqui eu quero dar uma explicação detalhada de como colocar
o botão tic-tac, conhecido também como botão Ritas. Então, para colocar esse botão, você precisa ter ou essa ferramenta que ela chama Balancin, o meu da marca Cardenas de 100, tá? Ou o alicate. Eu aqui vou demonstrar nesse vídeo como colocar com o Balancin, tá bom? O botão, gente, é este daqui de plástico, tá? Para colocar esse botão de plástico, você precisa da matriz específica para ele. A matriz, ela é assim, ó. Ela vem uma verde e uma laranja e essa base preta aqui, tá? A gente encaixa aqui nessa parte de baixo. A minha matriz é número 10. Tem 10 e 12. O que vai mudar? O botão é um pouquinho maior. Esse meu é o 10 e o 12 ele é um pouquinho maior. É isso que muda. Então, aqui, ó, nós temos a matriz P, pequena, é a verde. E a G, a grande, é essa daqui. Se você estiver iniciando agora, pega uma caneta e coloca aqui um P e um G, que aí você não vai confundir, tá? Para colocar o botão, a gente vai precisar de duas partes dessa daqui, ó, que tem esse cravinho, tá? Então, duas partes já está aqui. E aí, a gente precisa da parte P e da parte G, que são essas duas partes, ó. A parte P, essa parte aqui, ó, redondinha, essa aqui, ó, ela é menor. E a parte G é maior, ó. Uma perto da outra, deixa eu ver se eu consigo focar. Dá pra ver uma pequena e uma grande, tá vendo? Então, na hora que você for colocar essa parte pequena, você vai usar a matriz verde. E na hora que você for colocar essa parte aqui, redondinho, é maior, você vai usar a matriz cor de laranja, tá bom? Então, eu vou começar aqui com a verde, né, que é a pequena. Vamos marcar aonde vai colocar o botão. Aqui nesse caso, né, essa peça aqui de porta-fio que eu tô fazendo. Então, aqui, ó, a gente vai precisar de um ou agulhão, furador, ou um desmanchador de pontos e uma caneta. É sempre bom você marcar antes onde você vai furar, tá? Então, por isso, a caneta. Aqui, ó, eu vou furar bem aqui nessa pontinha. Tenta centralizar, se você tiver dificuldade, dobra ao meio, ó, e marca aonde você vai colocar. Com o desmanchador, cuidado, gente, não pode forçar, porque aqui, ó, é uma faquinha. Se você forçar, você vai fazer um rasgo. Aqui é só bem pequenininho, ó. Então, vai com cuidado. Se você tiver o agulhão, pode ser também. Então, aqui, ó, fez um buraquinho. Vou pegar essa parte do botão, que tem o cravinho. Coloco aqui. E aí, a pontinha dele saiu aqui do outro lado, né? Aí, a gente vai pegar qual parte? A parte que o redondinho aqui no meio é menor, porque eu tô com a matriz verde. E aí, eu coloco aqui. Segura, porque senão solta, tá, gente? Aí, aqui, ó, deixa eu posicionar um pouquinho mais baixo. Aqui, essa partezinha preta, ela tem um espacinho onde você encaixa bem certinho isso aqui, ó. Então, você vem, encaixou, ó. Segura aqui, e aí você vai apertar a alavanca, ó. Se você não tiver base, tem uns balancinhos que já vende com a base. Se você não tiver, na hora que você for apertar, segura aqui e aperta, porque senão ele vai virar, você pode se machucar. Eu mesmo já apertei o dedo, ele virou e bateu no meu dedo. Então, aperta. E olha, você tem que apertar até aquele cravinho ali no meio ter sido esmagado, tá vendo? Se você achar que ele não foi bem esmagadinho, não tá bem macetadinho, você vai, coloca aqui de novo e aperta. Agora, a gente vai colocar do outro lado. Então, vou tirar a matriz verde e vou colocar a cor de laranja. Pessoal, para colocar esse outro botão, tem aqui uma dica. Se você for fazer essa peça para vender, para dar de brinde, eu indico que você coloque 2 botões desse outro lado, tá? Por quê? Você não sabe o tamanho do fio que a cliente vai enrolar para poder colocar aqui e nem a forma que ela vai enrolar, porque aqui, ó, dá diferença. Deixa eu pegar aqui, pra vocês verem, ó. Por exemplo, se a pessoa deixar mais comprido, assim, ó. Eu particularmente gosto de deixar maior, né, pro fio não ficar muito enrolado. Se a pessoa enrolar assim, a pecinha vai precisar fechar mais apertadinho, entendeu? Ah, já se a pessoa fizer bem pequenininho assim, ó, vai ficar com um maior volume de fio e aí precisa fechar mais largo. Então, por isso, eu recomendo que vocês coloquem
2 botões, né? Porque aí, se a pessoa tentar fechar nesse aqui, não der, ela vai pro outro que vai estar aqui na beiradinha. Se você for fazer só pra você usar, por exemplo, eu tô fazendo pra mim, pras minhas coisas. Então, é só você ver a forma habitual que você enrola o fio e medir. Pronto, aí não precisa colocar 2 botões, mas pra vender eu recomendo que vocês coloquem 2, tá? Então, aqui, a marcação que eu fiz foi a seguinte, ó. 3,5 centímetros dessa beiradinha pra baixo, eu fiz uma marcação. E bem aqui na pontinha eu vou fazer outra. Vou colocar um botão aqui e outro aqui. Como que vai ser a forma que a gente vai colocar? Esse a gente colocou pra cá, né? Aqui a gente vai inverter, a gente vai colocar o contrário. Essa parte vai ficar aqui. Assim, ó, deixa eu pegar aqui que fica mais fácil, ó. A gente vai colocar daqui pra cá, tá? Vamos lá que vocês vão entender. A segunda parte, então, fiz a marcação. A gente vai abrir aqui. E vamos colocar. Aqui é só uma demonstração, né, gente? Mas aí você tem que ver o tipo de peça, se é uma carteira, né, pra poder fechar. Aqui eu tô fazendo essa peça de porta-fio e ele tem que fechar assim. Então, por isso, tem que ser dessa forma, ó. Aí aqui eu vou colocar o outro, né, e aí ele vai fechar certinho, tá? Olha só, então, a posição que fica, tá? Pra vocês não colocarem errado. Aí agora eu venho aqui e aperta. Ficou assim. E aí, aqui na pontinha, então, eu vou colocar outro. Aí, aqui, então, ó, o outro a gente coloca na mesma posição, os dois pra esse ladinho aqui, ó. Olha só. E ficou assim, gente, ó, mostrando de pertinho pra vocês verem direitinho como que fica o botão, tá? E aí, vamos aqui, né? Eu vou enrolar do jeito que eu tô acostumada, tá? Não gosto de deixar muito... Nossa, vai derrubar meu negócio. E aí, se você for fazer essa peça pra vender, você pode vender por R$5, porque isso aqui a gente faz usando retalhos. Você pode fazer de brinde, seu cliente comprou uma bolsa, uma necessaire, alguma coisa assim. Aí você pode presentear também, né? Então, olha só. Eu coloquei no último botão, mas se caso eu quiser usar pra alguma outra coisa, alguma extensão, né? Aquelas extensões de fio tem umas que são bem grandes, aí a gente usa o outro botãozinho, reserva, que tá aqui. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Aqui eu fiz pra chapinha de cabelo. E aqui pro meu secador também fiz esse daqui, tá bom? Beijo pra vocês e até a próxima aula.